Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao Precisamos Falar Sobre. E hoje nós precisamos falar sobre ação social. Antes de começar tudo, eu quero dizer para vocês que a gente está aqui no Facebook porque a gente teve um pequeno problema com direito autoral de vídeos passados no YouTube. Então a gente, para não deixar vocês na mão, que já estavam querendo isso, nós viemos para o Facebook para atender vocês. E como o nosso tema é ação social, eu quero falar sobre a ação social da nossa igreja, a ação social da nossa região. Se você observar aqui no canto direito, você tem um QR Code, a oferta de amor. Nós estamos estimulando você a apontar a câmera do seu celular para o QR Code e acessar o aplicativo do Mercado Pago. Nele, você vai doar uma quantia em dinheiro para assim você conseguir contribuir com a nossa ação social. O estoque da igreja já está ficando em baixa, a gente precisa repor os alimentos, a gente precisa atender a comunidade com cestas básicas. Então, a gente está pedindo para você acessar a oferta de amor e doar quantidade. A cada, a cada R$ 5 você contribui com 1 quilo de alimento. Então, por favor, vamos conseguir o máximo possível de quilos de alimento. Agora, a outra opção para você que não quer baixar o aplicativo, acha muito complicado, é acessar o nosso site que está aparecendo bem aqui, ó, ibconforto.com.br. Lá no nosso site você vai ter uma aba Doações Covid-19. Lá tem uma instruçãozinha de como você consegue. Lá você consegue comprar diretamente os quilos de alimento. Então você consegue comprar 1 quilo de alimento, 2 quilos, 3, 10, 100 quilos e passar o seu cartão de crédito, como se você fosse comprar uma coisa normal. Assim, você vai estar ajudando a igreja a ajudar os outros. Então, peço encarecidamente que vocês façam com muito carinho. A gente está tentando manter a segurança de vocês. Vocês não precisem sair de casa, nem ir para a igreja. Então, se vocês puderem, por favor, façam isso. Lembrando que o chat do YouTube hoje não tem, mas o chat do Facebook está funcionando normalmente. O esquema de chat é o mesmo. Você manda sua pergunta, a nossa equipe vai estar vigiando todas as melhores mensagens e enviando para a gente fazer a pergunta para nossa especialista. E hoje a gente vai conversar sobre ação social. Deixa eu pegar aqui. A gente está passando por um momento muito difícil. Muitas pessoas estão passando por maus bocados, passando necessidade. Isso é muito ruim. Mas, no meio desse cenário caótico que a gente vive, ações de benevolência, ações de amor ao próximo surgem. Por exemplo, a juventude da nossa igreja, a juventude da IB Conforto, que está fazendo máscaras para distribuir para a comunidade. Então, são ações que integram todo mundo na rede social, na rede de assistência social. E quem veio conversar com a gente hoje aqui é a assistente social Fernanda Diniz. Boa noite, Fernanda. Você está online? Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Vamos começar com as perguntas até aparecer as aqui do chat. Tudo bem? Tudo, vamos embora. Vamos embora. Para dar embasamento, para a gente começar a live, a gente precisa esclarecer alguns pontos e alguns conceitos. O que é o agente social, o papel do agente social e essa rede de assistência social que a gente tanto fala. Vamos lá. A gente precisa deixar claro, né, o que é o assistente social, o que o serviço social faz, a sua origem, né, para que ele veio. Hoje o assistente social ele trabalha diretamente ligado à garantia de direitos, né? Você, como profissional da assistência social ou da saúde, você trabalha diretamente ligado à questão de garantir o direito do outro via políticas públicas, sejam municipais, federais, estaduais e afins, né? É, seja na área de educação, seja na área da saúde, seja na área da assistência, a gente vê a pessoa como um todo e quais são os direitos que aquela pessoa, que aquela família está sendo violado, né? Partindo desse princípio, né, a gente tem hoje a Política Nacional de Assistência Social,
E dentro dessa política, a gente trata também com uma rede de apoio, que onde hoje estão diretamente ligadas a essa rede de apoio. São instituições não governamentais, igrejas, grupos que se reúnem para poder auxiliar o próximo de alguma forma, e isso está muito ligado com as características daquele município, as suas demandas, que são gritantes de alguma forma em cada cidade, né? Hoje a gente tem gritante no mundo o coronavírus, né? Então, assim, grupos que estão dentro do terceiro setor estão fazendo ações sociais, né? Que não é a assistência social, porque a assistência social ela é uma política de direito. A ação social está ligada ao voluntariado, né? Ao você ajudar, você se disponibilizar a fazer alguma coisa para alguém ou para um grupo determinado. Né? Então, assim, deixar bem separado as coisas, porque são coisas distintas, que às vezes as pessoas confundem, né? É isso aí. É ação social, isso. O que a É gente faz é voluntário. voluntário. Assim, vamos deixar assim claro. A assistência social é uma política pública de direito. Como assim, Fernanda? A gente não tem a política pública de saúde? A gente não tem a política pública de educação? Então, a gente tem a política pública de assistência social. É uma garantia de um direito. Como a pessoa tem direito ao SUS, a pessoa tem direito à assistência social. Isso é uma política pública. O que é ação social? A ação social ela não é uma política, ela é um ato, ela é um grupo que se reúne ou uma pessoa que se dispõe a estar ajudando. Então, a assistência social é uma política pública, a ação social é um voluntariado, é uma forma de ajudar, não caracterizado como uma obrigatoriedade, né? Você ajudar alguém parte do princípio do amor, da empatia, não está ligado a uma questão de direito, né? Então, assim, se a gente deixar bem separado assim na nossa cabeça, fica fácil de entender. Deu para pegar aí? Deu. Acho que deu pro pessoal entender legal. Então, em períodos. Vou para a próxima pergunta. Em períodos como esse, de crise, que é o que a gente está passando, a gente observa uma grande taxa de desemprego e muita gente que é, por exemplo, freelancer, que trabalha por conta própria, não consegue exercer esse meio que é geralmente o que as pessoas, que é o que a gente chama de ganha-pão, é o que as pessoas se sustentam. Uhum. E faz com que o número de pessoas que precisam de ajuda, precisam ser assistidas, cresça muito mais. Qual que é a Sim. importância da ação social, do nosso trabalho voluntariado em períodos como esse de crise? Então, eu vou trabalhar duas linhas de pensamento aqui. Vamos pensar. Hoje a gente tem uma política pública de assistência social que tem garantido o mínimo de direito a essas famílias que hoje estão sem recursos, né? E a gente tem os programas, o programa federal hoje, esse auxílio, né? Que as famílias que estão dentro daquele grupo têm o seu direito. Alguns municípios têm tomado medidas de atendimento a essas famílias. Aqui em Volta Redonda, a gente tem visto a questão do município aumentar o número de doações de cesta básica para essas famílias. Existe a questão também da merenda escolar, que está sendo organizado para se distribuir para os alunos. Existem ações públicas de via pública para essas famílias, de alguma forma, para amenizar a situação que a gente está vivendo, né? Então, assim, e eu penso que cada município ele tem a sua estratégia, tem os seus recursos para que isso seja minimizado de alguma forma, né? Agora, pensando sobre o aspecto da ação social, do voluntariado, é interessante a gente pensar. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz: o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos?
quem está assistindo, o que você tem nas suas mãos? Aí a gente pode até citar a Bíblia, né? Porque como cristã a gente tem entendimento da palavra do Senhor. Um texto que é muito claro, todo mundo conhece, desde pequeno você aprende. A história dos cinco pães e dos 2 peixes. Era o que aquele menino tinha na mão naquele momento. Ele alimentou uma multidão num momento de crise. Num momento de crise. Pensa, Jesus estava sentado lá organizando aquela multidão de não sei quantas mil pessoas sem alimento. Sem alimento. E ele falou, pô, eu tenho isso aqui para ajudar, Jesus. Ele tinha, era pouco, mas era o que ele tinha. Então, eu penso que a gente precisa olhar para as nossas mãos, para a nossa vida e ver o que a gente tem para poder ajudar. O que eu tenho para ajudar é diferente do que você tem para ajudar, o que o outro tem para ajudar, e acaba alcançando pessoas diferentes, entende? Perto de mim existem pessoas que precisam de uma determinada coisa, perto de você existem pessoas que precisam de determinada coisa. Então, o primeiro ponto, eu acho que para a gente refletir nessa noite é o que eu tenho nas minhas mãos. Porque o voluntariado, ele parte do princípio do que você tem para poder dar, para você partilhar. Porque quando a gente partilha, aquilo multiplica. Ele partilhou o pão e o peixe, aquilo multiplicou, ele não dividiu, ele não pegou e falou assim, toma aqui, Jesus, 2 peixes, eu fico aqui com 3. Não, ele entregou e aquilo multiplicou. A gente precisa saber o que a gente tem para a gente poder doar. Isso é uma ação social, isso é o voluntariado, isso é olhar, a gente sair da nossa realidade, porque a gente está muito acostumado a olhar só para a gente. Eu acho que a gente está passando esse momento de crise para despertar, olhar para o outro. Quem já tem a prática da ajuda, né? Quem tem no seu dia a dia ou grupos de apoio, ou uma forma de ajudar de alguma maneira, isso acaba que já é normal da vida daquela pessoa. Por isso que às vezes a gente olha, a gente fala, poxa, fulano poderia ajudar com alguma coisa, e a pessoa não tem essa sensibilidade, mas que esse momento que a gente está vendo está despertando as pessoas para deixar de olhar só para si, olhar só para as suas necessidades e começar a enxergar a necessidade do outro também, e de vir que a gente tem muito, e enquanto pessoas têm muito menos do que a gente. E às vezes a gente reclama que a gente não tem, nananá, e a gente tem. Então, assim, a pergunta hoje para a gente é o que você tem na sua mão. Hoje o Gustavo tem um recurso, uma inteligência dada pelo Senhor para gerenciar uma rede de internet, para que se divulgue uma rede de apoio. É o que você tem na sua mão, correto? O que eu tenho na minha mão? Eu tenho amigos, eu tenho entendimento, eu tenho. Sabe, às vezes a gente pensa em ter nas mãos só coisas físicas. Eu tenho aqui R$ 100. Não, nesse momento eu queria que a nossa reflexão fosse para além disso, de coisas físicas, porque a gente tem recursos. Quais são os recursos? Cada um tem um recurso. Mas a gente precisa olhar para si e perceber qual recurso que a gente tem para que a gente possa servir ao outro. Isso é uma ação social e ela parte de né? Parte de um que provoca o outro, que vai provocando. Quando você vê, você tem 10, 15 pessoas se movendo em prol do outro. Eu penso que é isso. É igual aquele famoso ditado da gentileza gera gentileza, né? É como se fosse uma grande cadeia de dominó que uma ação movimenta a outra, que vai movimentando a outra. É o efeito em cadeia, Isso né? aí. É um movimento em cadeia. É, Eu acho assim, não sei, quando você tem um senso crítico, você olha, você vê o outro fazendo, isso te incomoda. Quando você tem um senso, você fala, poxa, mas o que eu poderia estar fazendo também? Entendeu? Não é só você falar assim, já tem alguém fazendo, tá bom. Não, é você olhar e falar, a pergunta tem que ser outra, a pergunta tem que ser, nossa, o outro está fazendo, eu não estou fazendo nada, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, o que eu tenho na minha mão, né? A Bíblia fala sobre, nesse texto mesmo dos pães, os discípulos falaram assim para Jesus, Jesus, manda todo mundo embora,
A gente não tem condição de ajudar essas pessoas. Aí o que Jesus falou? Não, manda todo mundo sentar, se organizar, porque a gente vai dar um jeito. E o recurso veio. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De vir hoje um momento tão, né, para a nossa geração, um momento único do que a gente está vivendo. A gente nunca passou por nada similar, né? E ter essa sensibilidade, se solidarizar. Às vezes a gente não pode, né? A gente não pode sair. Então, assim, qual é a forma que eu posso utilizar para poder ajudar essas pessoas? A gente tem várias alternativas, entende? Né? Não tem desculpa. A verdade é, a gente não tem desculpa. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Sim. Por exemplo, Hum. a revista. Deixa eu ler aqui que eu tenho uma colinha. A revista Rede Brasil Atual, ela fez uma pesquisa de campo numa periferia de Hum. São Paulo. E ela constatou que depois de 20 dias do anúncio oficial do Ministério da Saúde sobre higienização, sobre a utilização de máscaras, o pessoal daquela periferia nunca tinha, não sabia do que aquilo tinha acontecido. Eles não tinham recomendação nenhuma sobre aquilo, sobre o risco que o mundo estava passando. Na nossa Uhum. região e no Brasil, como geral, se você puder responder, qual que é o cenário dessas pessoas que vivem na periferia? Elas têm acesso a essa informação que é de grande importância? Elas têm acesso a um auxílio? Como é esse cenário na nossa região e no Brasil, se puder responder? Então, hoje, é interessante falar isso, porque hoje decidiu-se olhar para a pobreza, né? De repente, a gente decidiu ver, estou falando em esfera política, de repente, a gente decidiu usar a questão do desemprego, hoje a gente decidiu usar a questão de que lugares estão sem acesso de informação, lugares estão sem acesso de recursos, mas vem cá, isso acontece de hoje? Não acontece de hoje, né? Hipocrisia de muitos dizer que isso está acontecendo hoje. Não é, gente. Não é. Isso é coisa que a gente vive há décadas, sei lá, há muito tempo. E são situações que não estão aqui por conta do Covid-19. São situações que a gente vive, né? Como Brasil de desigualdade social, de falta de acesso a emprego, falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação, falta de acesso à informação há muito tempo. Então, assim, hoje essas informações elas estão sendo utilizadas de uma maneira é, que não é correta, porque ela já existe. Concorda comigo? Ela já existe faz tempo, né? Então, hoje tem se falado disso. Falar que uma população hoje não tem acesso à informação em relação ao Covid, não tem mesmo. Vivem alienados naquele lugar de que não tem informação sobre o 95% do que acontece no mundo. Né? São pessoas que vivem uma extrema desigualdade social. Então, isso não é caracterizado por um problema que a gente está vendo nesse momento. Né? Aí, mais uma vez, o que acontece? Mais uma vez, essa população não vai ter direito à saúde, mais uma vez, essa população não vai ter direito à assistência social por N motivos. Então, assim, se faz uma pesquisa de campo dessa, para com qual objetivo? Qual o objetivo? Para divulgar uma situação que já existe e fazer política em cima disso? Então, assim, a questão da desinformação, da falta de acesso, ela já ocorre há muito tempo, né? A política hoje pública, ela não acessa de fato todos os lugares que ela deveria acessar. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? Eu vejo pessoas hoje dizendo, a questão do desemprego, a questão da fome, aí oi? Isso está acontecendo agora? Ou para mim também são pessoas que estão alienadas, porque são situações que já acontecem, a gente vive o dia a dia com isso, entende? É, Então, e, eu, e, o- e essas pessoas geralmente, isso é uma coisa que a gente vê principalmente agora, como você falou, com essas políticas de, de reportagem, de jornal mesmo,
da política de jornalismo, a gente escancara que essas pessoas que vivem nessas situações, elas não têm acesso a muitas vezes a saneamento básico, a água potável, e Uhum, agora a gente coloca elas uhum, em risco mais ainda, certo? certo. Mas ainda por conta da falta de higiene, talvez que essa doença requisite, né? Mas existem outras doenças graves, que, né, mas que não se tornaram uma pandemia, mas que são graves como, entende? Então, assim, que nunca se olhou, porque a saúde, a gente pensa na saúde como... A saúde não é hospital, saúde ela vem desde um processo de uma má alimentação, desde um processo de uma falta de saneamento básico. A saúde ela é uma construção de várias coisas. Ela culmina, né, o resultado da falta de saúde culmina numa hospitalização, mas existem coisas que precedem, que fazem parte de todo um contexto de saúde e que a gente não olha para isso porque não é interessante, né? A gente tem a indústria de farmácias, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas a gente sabe que existe a questão hoje de a saúde, ela não é um ato isolado, né? Ela é um todo e ela acontece muito antes, ela é um processo, né? Então, assim, hoje está se falando disso, né? Por conta do coronavírus, mas isso nunca existiu? Óbvio que não, né? Óbvio que não. E muitas dessas pessoas, elas se encontram nessa situação que a gente. E assim, quando é muitas, são coisas que às vezes fogem do nosso senso de, da nossa vida, que às vezes a gente vive numa uma região que a gente fica cômoda. Então, o número de pessoas que precisam, elas fogem. O que que a gente que está nessa situação, que às vezes não é a melhor, mas é um tanto melhor que a de muitas outras pessoas que vivem em regiões periféricas, o que que a gente pode oferecer? O que que essas pessoas de região periférica mais precisam? Alimento, itens de higiene, agora, e se é só nesse momento, se só nesse momento que a gente precisa atentar a elas? Não é, como eu acabei de falar, não é só nesse momento. Esse momento, isso está meio que gritante de alguma forma, e a cerne disso tudo é de que a gente tenha um colapso na saúde e não tenha condições de atender todas as famílias, né? A espinha dorsal disso tudo é isso, né? Mas eu penso que primeiro, agora eu vou falar de assistência social, tá, gente? Eu penso que primeiro a gente precisa ocupar os espaços que a gente não ocupa de direito do cidadão, entende? Hoje não, porque a gente não está podendo sair, mas quando as coisas voltarem no seu devido curso, não da mesma forma, porque acredito eu que a gente vai voltar de uma maneira diferente, é, existem espaços instituídos para que o cidadão ele se faça ouvido, ele se faça, se articule junto com outros cidadãos que são os conselhos municipais, sejam eles de assistência, seja ele de saúde, seja ele de educação, ele é um espaço destinado à pessoa, ao cidadão, para poder ir lá, para poder falar, para poder colocar as suas questões. Então, é um lugar que é feito para que a gente se expresse, para que a gente chegue lá e fale assim, olha só, no posto de saúde, está falando aqui, ó, na prestação de contas desse mês, que tem o remédio tal, mas não tem esse remédio tal no posto de saúde, não. O que está acontecendo? Cadê esse dinheiro que falaram que foi para esse lugar aqui que não foi? Ah, a merenda tal, lá da Secretaria de Educação, está dizendo que na minha escola deveria ter arroz, feijão, peixe, purê de batata, mas não tem. Por que não tem? São espaços para que a gente cobre, que a gente não ocupa esses espaços, muitas das vezes por falta de informação mesmo, né?
e que são espaços legitimados desde a Constituição de 88. Então, assim, existem lugares para que a gente milite, para que a gente brigue, para que a gente coloque o que está faltando, para que a gente se articule com outras pessoas. Isso é a política pública, isso é uma forma de se garantir a política. A pessoa fala assim, mas eu não sei onde falar. É lá que você tem que falar. É lá que você tem que brigar, é lá que você tem que colocar as demandas, é lá que você tem que denunciar as faltas que tem das coisas que estão dizendo que tem e que não tem, entende? Agora, como ação social, como eu me comporto? Existem pessoas que têm pouco, existem pessoas que têm muito, existem pessoas que não têm nada. Essas pessoas nessas áreas nessas áreas carentes, existe falta de tudo, né? Falta de tudo. Enfim, existe, de fato, falta tudo. Mas eu vejo assim, hoje eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa, mas a gente precisa levar isso para adiante. Né? Não adianta ser uma ação para o dia de hoje, né? A gente trabalha com muitas pessoas, né? A gente, como assistente social, a gente atende, nossa, todo tipo de necessidade, né? E às vezes é mais do que uma necessidade física. Eu ouço tantas coisas pejorativas em relação a uma pessoa que recebe o Bolsa Família, a uma pessoa que recebe um auxílio-doença, a uma pessoa que usa de uma política pública por necessidade. Óbvio que tem uns que não usam também, a gente sabe disso, mas é uma minoria. Mas acessar essas pessoas de uma outra forma, entende? Porque às vezes a gente pensa a questão do preconceito, porque é o pessoal de lá, é o pessoal de cá, e sabe? Não é, a gente é todo mundo igual, né? As nossas necessidades são, se você for pensar, às vezes não são físicas, não são as mesmas, mas as nossas necessidades interiores são as mesmas. A dificuldade que uma mulher e uma família tem, às vezes, com uma violência doméstica, é a mesma dificuldade que uma família rica vai ter com uma violência doméstica. Não muda, não muda. Então, a gente precisa entender que a gente é igual, não tem diferença. Só que a gente precisa se aproximar dessas pessoas. Como se aproximar? Aí precisamos ter estratégias, né? Porque a gente precisa ter estratégia, né, para que a gente alcance, né, para que a gente faça, e para além das estratégias, ter execução dessas estratégias, né? As igrejas, elas conseguem trazer demonstrativos dos lugares, né? Então, assim, por exemplo, uma igreja que hoje está situada num bairro periférico, ela consegue denunciar as necessidades daquele bairro, porque geralmente as pessoas correm para a igreja. Não tô dizendo igreja evangélica não, tá, gente? Eu estou dizendo a referência religiosa daquele lugar. Pode ser um centro espírita, um centro de macumba, pode ser uma igreja católica, uma igreja evangélica. Se referenciam naquele lugar porque sabem que tem um ponto de apoio. Então, essas instituições religiosas, elas conseguem denunciar quais são as necessidades daquele território, entende? E articular com a política pública também, igual os bairros. Na maioria dos bairros existem os CRAs, que são o Centro de Referência de Assistência Social. Junto com os bairros, a articulação para que se possa saber o que aquele bairro precisa, entende? Hoje a gente tem uma necessidade que o município talvez não consiga oferecer algo específico para aquele bairro. O que nós, como igreja, como cidadão, podemos fazer para aquela população, entende? Então, assim, você precisa entender o território, porque um território é muito diferente do outro em relação às necessidades, e depois que entende, você articular ações voltadas para aquele espaço. Então, assim, precisa ter os dois grupos, o grupo que entende, que planeja, e o grupo que executa. Então, eu acho isso interessante, e isso muito articulado, né? Você articular com outras instituições religiosas, articular com o município representado através da política pública daquele bairro, a escola.
escola é uma porta de entrada incrível, porque todos os tipos de problema passam pela escola, né? Você vai ver uma criança que está passando necessidade, você vai lá, a professora vai saber te detalhar. Aquela criança não presta atenção na aula, aquela criança dorme, aquela criança... Enfim, tem vários problemas. Por quê? Porque às vezes está faltando alimentação. Ou então aquela criança é extremamente agressiva, a criança é extremamente... não presta atenção na aula, tem dificuldade de concentração, vai descobrir o quê? Que aquela família está vivendo uma situação de violência. Então, assim, são portas de entradas que a gente vai detectando, e aí a pergunta é, o que você tem na mão? Quando você detecta situações que precisam de um atendimento, vou usar um exemplo de um psicólogo, né? Eu sou psicólogo, eu posso ofertar esse serviço. Como que eu posso fazer? Entende? Então, você consegue acessar aquele território com o que você tem na sua mão. Deu para entender? Deu para entender que a necessidade surge com a gente vendo que precisa ir lá, né? Não é uma coisa padrão. Não é uma coisa padrão. Isso varia muito de bairro para bairro, né? De cidade para cidade. Então, assim, a referência a igreja como referência hoje a gente está tendo muita necessidade de alimento, né? De produtos de higiene, a gente está tendo essa demanda. Então, isso basicamente se tornou uma necessidade nacional, né? Ou mundial, talvez. Mas hoje é essa. Mas existem necessidades, porque, assim, eu penso que não adianta você... Nós somos agentes transformadores. Não adianta você propor algo que não vai gerar transformação. Para mim, é chover no molhado. Se você pensa em fazer algo para alguém ou para um grupo específico, pense em propor algo que vá gerar transformação, porque esse tem que ser o objetivo, né? Você vai pegar uma comunidade, vamos supor, não vou citar uma comunidade de periferia, vou citar um bairro de classe média. Você vai pegar um bairro de classe média, vai fazer um levantamento através de 3 igrejas naquele bairro, porque todo mundo sabe das violências que ocorrem nos bairros. Todo mundo conhece uma pessoa que faz uso de drogas, ou que o marido bateu na mulher, ou que, enfim, são várias questões. Com esse diagnóstico, você vai atuar naquele bairro, para que você gere transformação. Porque você ficar levando... Não que suprir a fome ou seja algo desmerecedor, não. Mas a gente, como igreja, a gente precisa gerar transformação. Jesus gerava transformação, né? Ele não saciava só a fome das pessoas, ele gerava transformação nas pessoas, ele gerava incômodo, ele fazia as pessoas refletirem. Esse tem que ser o nosso papel. Esse tem que ser o nosso papel como pessoa. Eu preciso levar o outro a refletir sobre a realidade de vida que ele vive, sobre o que ele pode fazer para que mude, o que eu posso fazer para ajudar ele mudar. Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade de arrumar emprego, né? Ser ponte de emprego. Eu tenho um amigo que tem essa porta de emprego, eu tenho essa pessoa que está precisando desse emprego. Então, você junta as pessoas, mas você só consegue fazer isso quando você acessa. Não tem outra estratégia. Igual vocês estão localizados no bairro Conforto, né? Certo? Certo. Então, precisa-se ter um levantamento dessas famílias. Precisa-se entender hoje, né, quais são as famílias que chegam até vocês, quais são as necessidades que essas famílias têm, o que a igreja pode fazer, não para sanar uma necessidade, mas para gerar transformação. Tem que ser para gerar transformação. Tem que ser se partilhar para que ele seja uma semente que você está plantando para que ele partilhe lá na frente também. Porque essa é a função da igreja, a função de transformar, é a função de mudar as pessoas, né? De gerar outras oportunidades, né? Se pode saciar uma necessidade, a gente tem que saciar, mas você tem que provocar mudança. Consegue entender? Sim, consigo. Eu vou só dar uma pausinha rapidinho,
porque eu vi que muita gente entrou na live depois que a gente começou. Como a gente está numa plataforma diferente, que era para ser no YouTube, as pessoas ficam na dúvida. O chat está funcionando, você pode fazer suas perguntas normal. A gente está lendo todos os comentários, a gente está gostando bastante dos comentários que a gente está vendo. Eu recebi aqui o feedback. Então, o chat está liberado, pode fazer a sua pergunta normalmente que a gente vai estar lendo. Vamos continuar agora com as perguntas que a gente combinou, né? Vamos. Naquela reportagem que eu citei, e agora é um ponto muito interessante, ele faz um relato que é o seguinte: o relato do morador fala sobre, em relação à Covid, em relação à doença. Ele fala assim: não pegamos porque somos invisíveis. E existem muitas pessoas que a gente não nota, mas que são essenciais para o funcionamento do que a gente vive. Caixa de supermercado, o catador de latinha, por exemplo, são pessoas que contribuem para o funcionamento. Qual atenção a gente deve dar para essas pessoas invisíveis, as pessoas que às vezes ficam, que a sociedade passa um pano e a gente acaba deixando de lado? Que atenção a gente tem que ter como ação social? Eu queria descaracterizar a sua pergunta, Gustavo, Fique à não como vontade. ação social, mas eu acho que a gente tem que ter essa atenção como pessoas. A gente tem que, quando você vai ao supermercado, por exemplo, tem gente que realmente o caixa que está ali é invisível. Você não dá um bom dia, você não dá uma boa tarde, você não dá uma boa noite, você não cumprimenta as pessoas que estão ali te servindo de alguma forma, te prestando um serviço. Entende? As pessoas hoje parece que elas. A gente, eu não sei, a gente entrou num fluxo tão grande de fazer as coisas tão automaticamente, correndo, com pressa, não sei o quê, sabe? Que às vezes você não vê mais as coisas. A gente tem esse ponto também, entende? Esses dias eu estava na fila do supermercado, né? Aí tinha um rapaz que, não, se você quiser passar na frente, eu falei assim, não, pode ficar à vontade, pode ir. Aí ele foi. Aí a menina do caixa falou assim, nossa, difícil alguém ceder a vez. Eu falei assim, é porque a gente tinha muita pressa, agora a gente não tem mais. Porque hoje a gente está sem pressa para as coisas, né? Está sem pressa. Você consegue, eu não falo por mim, porque eu sempre fui de conversar com as pessoas, né? Conversa com o pessoal do caixa, conversa com o pessoal que está colocando a fruta. É meu, eu sou de papo, entende? Mas tem gente que trata o outro como se fosse um robô. Tá ali te prestando um serviço, pronto, acabou, eu estou pagando, né? Você está aí, sou eu que pago o seu trabalho. Então, eu acho que a gente tem que estar para além de ação social. A gente precisa se rever como ser humano. A gente precisa se rever como o outro que está lá do outro lado, que poderia ser você também, entende? Então, assim, aquela velha frase: faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você. É uma coisa simples. Uma coisa simples, não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Precisa ser educado, se dar bom dia, igual você citou a questão da gentileza, gera gentileza. Gera gentileza. E você acaba quebrando o coração de gente dura. Porque, né, às vezes tem gente que não gosta de cumprimentar, e quando você cumprimenta, você dá um sorriso, pergunta, e aí, tá tudo bem? Tá difícil esse momento, né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar? Né? Então, assim, você vai construindo isso. Mas a gente, esses dias eu escrevi alguma coisa na internet falando sobre a nossa desumanização. Nós estamos nos tornando desumanos todos os dias. Você vê as coisas que às vezes que você vê reportagens, eu quase não vejo televisão. Então, assim, às vezes eu leio alguma coisa e tudo, você olha e você fala, que isso, gente? Isso foi uma pessoa que fez? Porque a gente está se tornando desumano. Então, assim, aí quando a gente faz um paralelo à Bíblia, né? A Bíblia diz que o amor ia se esfriar, né? Então, assim, o amor tem se esfriado.
né? A gente não tem se preocupado mais com o outro, né? Às vezes a pessoa traz uma necessidade, você trata aquilo como se fosse, tá tudo ruim mesmo, é mais um problema, entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa repensar esse tempo que a gente está vivendo para a gente mudar muita coisa, mas mudar como ser humano. Mudar como ser humano. A gente precisa mudar como ser humano. É, O que a gente vai deixar para as outras gerações? eu acho que, eu não sei se você conhece, mas aí é uma recomendação minha. Existe uma conta no Instagram que chama SP Invisível. Conheço, Ele eu traz, sigo eles. ele traz relatos de moradores de ruas que eu acho que se você tiver a oportunidade, você que está assistindo a live, de acessar a conta, É. porque ele dá o panorama do que a gente não vê. Ele vai atrás das histórias Uhum. dessas pessoas. E se você vai a fundo nessa de invisível, você acaba encontrando muitas pessoas. Por exemplo, a gente está muito vivendo a era da tecnologia e das lives. Então tem muita gente que trabalha atrás das câmeras. E essas pessoas precisam tratar. E a gente tem que ter uma atenção com elas. Não, são pessoas que também devem ter atenção. Essa atenção que a gente tem que ter, ela é uma pergunta. Essa atenção que a gente tem que ter, ela deve ser só só mais de como fala no português, de renovar o canal comunicativo, ou ela deve ultrapassar e começar na ajuda de criar laços? Você diz essa atenção com as pessoas em situação de rua, você está falando desse público? Não, nas pessoas invisíveis que o tema que a gente está comentando, dessas pessoas que a gente Ah, classificou aqui como invisíveis. tem muita gente invisível, né, Gustavo? Sim. Tem muitas pessoas invisíveis. Tem pessoas que querem ser invisíveis, né? Um exemplo mesmo, o público, em se tratando de pessoa em situação de rua, o público é um público muito distinto, assim. Quando a gente pensa em pessoa em situação de rua, né, quem nunca teve a oportunidade de fazer um atendimento, seja ele quem nunca teve a oportunidade de fazer um atendimento voluntário, vamos supor, aqui em Volta Redonda tem um grupo muito legal que eles fazem atendimento na rua todo sábado. Eles distribuem alimentos, eles distribuíram kit higiene, eles penduraram várias garrafinhas pela cidade de álcool em gel. Então, assim, eles fazem esse trabalho e eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes com eles, né? E assim, o público em situação de rua é um público que muitos estão ali por opção, tá? Eles querem ser invisíveis por motivos particulares, questões de família, são várias questões, né? Mas tem outros ali que não tiveram a oportunidade e são invisíveis para muitos, mas não são invisíveis para todos, porque existem pessoas, e aí está o voluntariado, né? A gente precisa mudar como humano para olhar a todos, né? Mas existem pessoas que são levantadas para cuidar de pessoas em especial, né? E esse público em situação de rua, ele é um público muito atípico, porque ele tem algumas características. Tem pessoas que optam por morar na rua. É um direito dele, não quer voltar mais para casa, não quer ficar no abrigo, então ele quer ficar na rua, entende? Então, assim, é uma escolha dele, né? É o direito dele. Mas tem pessoas que não têm, que não teve essa possibilidade, teve que, por algum motivo, ir para a rua, então se tornaram invisíveis por falta de opção, né? Então aí a gente trata da política pública no município, que a gente existem muitas cidades que tratam da higienização das ruas, que é simplesmente tirar as pessoas da rua e mandar para outro lugar, de preferência para outra cidade, quando a pessoa não é daquela cidade, entende? Ou porque o problema precisa ser tratado, né? Então, assim, hoje
se eu não estou equivocada, hoje a gente teve uma política que as pessoas em situação de rua foram pro como é o nome? Aquele negócio olímpico ali que fizeram na, não é ginásio, acaba sendo um ginásio, mas é um lugar ali perto do batalhão da polícia ali na Voldac, ali no início da Voldac. Então, assim, se fez algo destinado a esse público que estavam na rua. Então, assim, mas aí a gente volta à sua pergunta. A gente precisa fazer isso só nesse momento? Ou precisa ser feito algo de fato por essas pessoas? Para essas que queiram, porque as que não querem, a gente também tem que respeitar o direito delas, entende? Eu conheci um senhor na rua, em um desses atendimentos, que ele falou para mim a seguinte coisa: eu decidi estar na rua porque eu não quero mais viver com a minha família. Eu tenho a minha casa, eu tenho uma casinha de aluguel, eu tenho a casa que eu moro, mas eu não quero mais conviver com eles. Então, assim, você vai olhar que são situações que às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, coitado, não tem onde ficar. Não, tem gente que tem, entendeu? Tem gente que tem opção, mas escolheu por ser invisível, né? Então, assim, quanto temos outros que não têm opção, que não tem uma casa, não tem uma família, né? E como se tratar disso, né? Então, assim, é bem complexo. Esse assunto é um assunto que eu tenho aprendido muito sobre ele, e é desafiador, é bem desafiador, né? Mas a gente, como ser humano, é estranho, né? Para você ver quando a gente fala assim não sei qual desconforto causa em vocês quando tem uma pessoa deitada na rua, na calçada. Isso, se não gera na gente, às vezes a gente não vai poder fazer nada. Às vezes a pessoa está tão alcoolizada que ela não está nem te vendo, já está ali num outro nível. Eu tenho um vizinho, eu falo que ele é meu vizinho, porque ele mora na minha rua. Toda vez que eu passo por ele, eu falo: oi, vizinho, tudo bem? Porque ele mora aqui na minha rua, mas ele mora na rua. É uma escolha dele, ele não quer ir para o abrigo. Ele não quer, ele já falou: eu não vou para o abrigo, quero continuar aqui na rua. Ele vai, volta, às vezes encontra com ele no supermercado, tudo. Mas é a vida dele. Então, assim, o olhar que a gente tem para essas pessoas, entende? Ele é seu vizinho por quê? Porque ele mora na minha rua. Ele mora na rua, ele mora na minha rua. Então, assim, ele é meu vizinho. Entende? É esse olhar, a gente precisa olhar para as pessoas como pessoas, entende? Não olhar uma pessoa caída, igual a gente teve uma época, a gente teve inúmeros assassinatos de pessoas em situação de rua. Que é isso? Que loucura é essa? Que você vê uma pessoa caída na rua, você vai tacar fogo? Pensa, como se fosse um pedaço de pau, sei lá, um lixo. A gente precisa evoluir como ser humano, entende? Não como uma ação social, mas como ser humano. Deu para entender? Deu. A gente recebeu uma pergunta aqui, o Samuel mandou, eu vou ler aqui para você. Você falou do CRAS, né? Na nossa realidade, eu acho que quando ele diz nossa realidade é Volta Redonda. Como está Volta sendo Redonda. a diretriz da prefeitura e quais ações estão sendo feitas? As famílias estão conseguindo ser atendidas? Então, eu não sei te responder completamente. Eu sei que existem ações, né, que foram feitas para esse cadastramento da cesta básica, mas isso não foi feito no CRAS, foi feito direto na SMAC, até a informação que eu tenho, né? Os atendimentos, os CRAS têm trabalhado com plantão, né? Aí eu não sei se está havendo atendimento físico ou se está havendo atendimento via telefone, porque eu não trabalho no CRAS, então, assim, não sei te dizer especificamente como está sendo feito, como nas escolas. As escolas não estão sendo feito atendimento presencial, mas está sendo feito atendimento via telefone. Então, eu acredito que esteja sendo feito dessa forma, mas eu posso verificar, tá? Fala para ele deixar o telefone aí, que a gente verifica. Eu tenho amigas que trabalham nos CRAs, se ele quiser colocar até o bairro que ele mora, eu faço levantamento de todas as informações detalhadinhas para ele. E até se ele estiver precisando de alguma coisa específica, a gente pode estar ajudando. Certo. Vamos para nossa última pergunta. Os meios de ajuda que a gente tem agora, eles acabam se revolucionando.
Por exemplo, o QR Code que a gente tem aqui, ele é um meio de revolucionar, que é um direito da igreja arrecadar dinheiro e aproveitando um momentinho Jabá, acessa o QR Code, acessa o nosso site e doa que a gente está querendo arrecadar o máximo possível. No site já está explicado, o QR Code eu expliquei mais cedo, aponta o celular que ele já vai te direcionar para o aplicativo. Tá, voltando, acabei o momentinho Jabá. Então, o meio de comunicação, ele ajuda muito isso. E quando a recomendação é ficar em casa, a gente tem que usufruir desses. Em Londrina, por exemplo, os hospitais disponibilizaram um canal direto com as pessoas, que as pessoas podem perguntar para eles o que precisa. Como a gente pode integrar a rede de assistência, a rede de ação social da nossa região e como a gente pode, de maneira geral, por exemplo, às vezes eu quero ajudar alguém, às vezes, por exemplo, em Manaus a coisa está muito difícil, já estão cavando valas e colocando, como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para auxiliar a comunidade? Eu penso que hoje a gente tem que partir do princípio que hoje muitas pessoas estão passando necessidade mesmo, né? De não ter alimento, né? Enfim, coisas desse nível. Mas eu acho que tem a questão da proximidade. Volto a falar. Pergunta para as pessoas que estão próximas a você se ela está precisando de alguma coisa. Ou, fulano, você está precisando de alguma coisa? Como é que tá aí, né? Porque, assim, tá todo mundo passando por um momento difícil. Então, assim, é mais fácil você falar para um amigo do que você está precisando do que para uma pessoa desconhecida, concorda? Então, assim, um primeiro ponto, né? Se eu tenho, sei lá, eu tenho um grupo da minha família, um grupo dos meus amigos, ei, gente, está tudo bem? Tem alguém precisando de alguma coisa? O que a gente pode fazer para estar se juntando, para poder ajudar? Por quê? A própria Bíblia fala os primeiros da fé, são as primeiras pessoas que você está ali convivendo, compartilhando. Eu vou querer ajudar, eu posso querer ajudar, sim, lá em Manaus. Mas o que eu posso fazer primeiro para as pessoas que estão perto de mim? Porque, igual aquela velha história, né? A pessoa quer ser missionário lá na África, mas não arruma a sua própria cama. Entende? A gente não cuida da nossa própria casa. Então, assim, se eu não ajustar a minha casa, se eu não organizar as coisas que estão aqui perto de mim, primeiro eu preciso estar com isso organizado. São as pessoas que estão perto de mim primeiro que eu preciso acessar. E as pessoas que estão perto de mim são as pessoas do dia a dia. E fora aquelas que eu acredito que num momento ou outro Deus vai colocando. Entende? Tipo assim, hoje encontrei uma pessoa, sei lá, no supermercado, na farmácia, ou sei lá, me mandaram um WhatsApp, pediram ajuda, enfim, que eu possa ajudar. E não é só ajudar fisicamente, não, às vezes é ajudar de outras formas. Eu posso dispor meu tempo para conversar um pouco com alguém, posso dispor meu tempo para fazer alguns encaminhamentos para lugares que eu saiba que estão atendendo pessoas hoje, entende? Eu posso estar ajudando dessa forma. Aí tá, eu averiguei, tá tudo ok, todo mundo que está por perto não está precisando, então eu vou acessar as outras possibilidades, né? A forma de ajudar aí na igreja via. Como é que é o nome mesmo? Desse treco aí? QR Code. QR Code. QR Code. Via QR Code. Ou ir até um supermercado né, ligar para o supermercado, leva uma cesta básica lá, duas cestas básicas, sei lá, 10 quilos de carne, não sei, 20 álcool em gel, ou 5 garrafões de água, não sei. Mas, assim, existem possibilidades da gente ajudar, né? Mas eu volto a repetir a frase. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Olhe para a sua mão e vê o que você pode ajudar, né? Jesus, ele sempre começou as coisas, os milagres, né? As obras com o que ele tinha na mão, né? O que as pessoas traziam para ele nas mãos, né?
O maior milagre foi Jesus se entregar, era o que Deus tinha nas mãos dele, que era o único filho, ele entregou. Entende? Então, assim, a gente precisa perceber o que a gente tem na mão. E agora eu vou falar mais biblicamente, tá, Gustavo? Só para a gente entender. A viúva, ela tinha o azeite, e aquele azeite foi multiplicado, né? Ana, ela tinha Samuel, ela entregou Samuel. A mulher, com aquele vaso de alabastro, era tudo que ela tinha. Era a única coisa que ela tinha. Ela entregou. Sabe, são coisas que a Bíblia aponta, coisas que eram talvez únicas, ou talvez poderiam haver mais coisas, mas. E finalizando, mas eu não queria entrar muito nesse ponto hoje em relação à questão de oferta, mas a gente tem a oferta da viúva. Era tudo que ela tinha. Entende? Eram recursos que estavam nas mãos. As pessoas não falaram assim, eu vou ver, né? Não. Não, era o que está aqui, ó. Isso aqui é o que eu tenho, é o que eu posso entregar. Então, é para a gente olhar para a nossa vida hoje, como cristão, hoje, e perguntar o que eu tenho na mão que eu posso ofertar. Eu tenho um grupo de amigos que sei lá, um é advogado, o outro é, sei lá, enfim, vamos nos reunir e o que a gente pode ofertar? Não precisa ser até para esse momento hoje, não. Planejar o futuro, porque depois as coisas vão estar difíceis, né? Depois as coisas vão estar difíceis, né? E eu acho que os grandes milagres, eles nascem no caos. Né? Os grandes milagres vão nascer nesse momento de dificuldade. Então, a gente precisa ter isso muito claro, né? Olhou para o redor de você, perguntou, teve certeza, está ninguém precisando de nada? Então, o que eu posso fazer para além disso? Né? Tem uma igreja ajudando, tem um centro espírita ajudando, tem sei lá quem está ajudando, tem uma igreja católica ajudando, eu posso ajudar, tem uma rede de supermercado que está ajudando, eu posso contribuir. É assim, nos unirmos em prol do outro. Apareceu uma pergunta enquanto você estava falando sobre isso. O Davidson Costa perguntou: Fernanda, você recomenda algum projeto social que precisa de voluntariados em Volta Redonda nesse tempo de quarentena? Então, hoje, o único grupo que eu tenho acesso hoje que tem feito um projeto social, que é esse projeto com as pessoas em situação de rua. Não sei como eles estão assim em relação à didática por conta da quarentena, mas eu posso estar confirmando isso com a pessoa que é responsável para a gente poder estar se juntando, fazendo algum trabalho junto com eles, né? Nesse momento, eu vejo alguns grupos separados assim de pessoas que foram motivadas nesse momento, né, que a gente está vivendo, que esse projeto que eu estou citando em relação à pessoa em situação de rua já é um projeto muito antigo, ele não é de agora. Então, assim, é uma referência que a gente já tem. Esses dias eles passaram até no RJ, é uma coisa bem legal, né? Aqui na nossa cidade que eu tenho, assim, de referência hoje, que eu posso falar, são eles. E pequenos grupos, né, que a gente tem visto se juntando para poder fazer um trabalho e alcançar essas famílias que estão precisando, né, de ajuda. Então, assim, mais nada que a gente não possa estar levantando essas informações e passando, né? Pessoal, agora animou. Chegou mais uma pergunta. Oba! O, o Eloir Miguel, o pastor Eloir, perguntou: Fernanda, qual a grande carência das pessoas neste tempo de quarentena? Olha, eu acho que a quarentena ela trouxe ciclos de carência. A gente teve a carência. Acho que a gente pode olhar até para a gente mesmo e fazer uma reflexão. A gente tem pessoas que tiveram carências, ficaram assustadas com o pagamento, com necessidades que poderiam viver.
Só que eu tenho percebido alguns ciclos, e eles são interessantes porque eles começam a reajustar os valores. E hoje, eu acho que a maior carência, para além dessa carência de alimentos que algumas pessoas ainda estão vivendo, porque isso é claro, né? Isso é claro, a gente conhece pessoas que estão realmente precisando de ajuda, mas eu acho que hoje a nossa maior carência é do outro. A gente percebeu, e isso é tão incrível, o quanto que o outro é importante na vida da gente, o quanto que o estar com o outro, o quanto que o nosso ciclo de amigos é importante, a igreja que a gente faz parte, ou o grupo onde a gente compartilha as nossas ideias religiosas, como é maravilhoso ter esse contato, como é maravilhoso ter pessoas para você compartilhar a sua vida, e que de alguma forma o toque, né? Nós somos seres para serem tocados, para serem alcançados com amor, com cuidado, com expressões. E hoje eu percebo que a maior carência, e assim, eu vejo pelas pessoas que eu convivo, e falo por mim mesmo, a gente está chegando no nível que a gente está assim, a maior carência que a gente está tendo é a necessidade de estar com o outro, de sair, de ir praticar um esporte, de ir para a igreja, de sentar no restaurante, conversar. Isso a gente tá passando por esse momento, mas é a necessidade do outro, né? Do outro que a gente estava. Ontem eu estava trabalhando e foi engraçado, que é estranho, porque a gente tem que perguntar para a pessoa assim: você quer que te cumprimenta? Né? Porque tem gente que eu sempre fui de chegar e abraçar as pessoas em qualquer lugar, se fosse no meu trabalho, é meu, é disso. Mas isso a gente não pode fazer mais, olha que ruim. Entende? Então hoje a gente entrou num nível que a gente não pode nem encostar na outra pessoa, né? Então, assim, eu acho que hoje a nossa maior carência desse toque é do ouvido, ter alguém para ouvir, né? De ter alguém para você conversar, né? De poder saber que você tem essas pessoas, de poder estar junto com essas pessoas, que hoje a gente não pode, né? De vez em quando a gente ainda dá umas escapadas, mas a gente não pode, né? A gente está nessa. Hoje a maior carência para mim é a carência do outro, é a carência do nosso convívio social. Nosso convívio social, da nossa vida com gente. O pastor Eloy, o Eloy Miguel, mandou outra pergunta, acho que ele animou. Manda mais, pessoal. Fernanda, o que você espera pós-pandemia? Olha, essa pergunta é braba, hein? Como diz meu filho, é brabo. É, eu espero que a gente tenha evoluído. Eu acho que a gente falando como cristã, que tem entendimento de que Deus parou a igreja, porque a igreja precisa se converter de fato, a igreja precisa entender o seu papel aqui na Terra, e eu espero que isso de fato aconteça com a gente, que a gente tenha uma transformação como ser humano, entende? Como pessoa que vai dar valor ao que antigamente não tinha valor, né? A gente vê muito aí nas redes sociais, hoje teve pessoa falando: ai, que saudade da igreja, a pessoa não caiu na igreja, agora tá falando que tá com saudade da igreja. Então, assim, são coisas que a gente começou a perceber que você tinha ali no seu dia a dia e que hoje você não pode ter mais, entende? Então, assim, pós-pandemia, o valor daquilo que realmente tem valor, é o que eu espero, que as pessoas mudem, né? Que as pessoas não precisem ser mais provocadas a ajudar o próximo, que as pessoas não precisem mais ver situações tão difíceis se você pode fazer alguma coisa, entende? Então, assim, eu penso que a gente se torne filhos, né? Os filhos, eles tratam uns aos outros com amor, com cuidado, com respeito, com aquilo que o pai dá para eles. Então, assim, eu espero.
falar, assim, a esperança, né? A Bíblia fala que a fé, a esperança e o amor não morrem, mas assim, a gente precisa acreditar nisso, porque senão, se depois disso a gente não mudar, não sei. Uh-uh. Uhum. Mas aí você vai me dar tchau e eu vou me despedir do pessoal, prestar atenção na pergunta, é isso? Isso. Eu acho que não chegou nenhuma pergunta. Você tá online aí, se você não, agora você tá online junto comigo. Eu queria te agradecer a presença, muito obrigado. Foi um bate-papo muito legal. Eu gostei muito desse bate-papo. Eu achei útil e necessário. Acho que foi Amém. de grande valor esse bate-papo. E eu fico muito feliz. Agora eu vou me despedir aqui do pessoal. Eu vou te deixar. Muito obrigado pela sua apresentação, pela sua participação. Se quiser falar alguma coisa, Peraí, deixa eu falar, eu pode quero falar. falar. Gente, queria agradecer, queria me disponibilizar para quem, né, queria ofertar o que eu tenho nas minhas mãos, né, de poder contribuir. Se quiserem me chamar depois aí nas redes sociais para a gente conversar um pouco, estou à disposição. Queria deixar, até estava comentando com o Gustavo, eu e uma amiga, a Mônica, a gente tem um trabalho, um projeto social. Um projeto, não é um projeto social, mas é um projeto que a gente tem, vai fazer um ano agora não sei se julho ou agosto, sou péssima para data, se chama Mulheres Acolhedoras. A gente faz grupos semanais de acompanhamento à mulher, né? A gente aborda vários temas, né? Desde violência doméstica, depressão, amor, valorização. Então, assim, a gente faz é, várias abordagens, né, com essas mulheres. Acontece toda semana, nem lembro mais, acho que é na terça-feira. Na terça-feira, quando a pandemia passar e a gente puder se reunir novamente, a gente vai estar retomando esse projeto. A gente tem contribuição de várias pessoas, tem psicólogo, psicanalista, tem advogado, nutricionista, várias pessoas que contribuem para uma melhor qualidade de vida da mulher, tá? E aí, mais para frente, a gente vai estar retomando esse projeto e ampliando, né? O ano passado a gente teve a oportunidade, né, de servir algumas mulheres e foi muito gratificante. Então, assim, deixar isso para vocês, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de A gente que servir ao agradece. Senhor, tá bom? E pode me chamar sempre. Pode. Muito obrigada. Vou me despedir agora do pessoal. Se quiser falar mais alguma coisinha, tem alguma coisa? Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar. Meu Facebook, eu acho que é Fernanda Dionísio, porque eu me confundo com o Instagram, mas eu acho que o meu Facebook é Fernanda Dionísio. Pode me chamar lá, eu aceito vocês, a gente troca ideia. A gente pode pensar em diagnóstico aí para o bairro de vocês, né? Pensar em nos organizarmos mesmo como sociedade civil, que expressa transformação, não que apaga fogo, mas que vai gerar transformação aí, e estamos juntos, né? Para que, acima de tudo, para que o reino de Deus se estabeleça aqui na Terra. Amém? Amém. Muito obrigado. Essa presença foi muito boa. Já falei isso, mas aqui quando eu gosto, eu sempre reforço. A gente já fez. Ah, que fofo! A gente já fez 3 edições e eu gostei muito das 3. Eu gostei muito da sua. Eu agradeço muito, 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 muito. Eu Porque também foi difícil agradeço chegar em sim, você, Gu. mas chegou e foi excelente. Ó, o mais difícil é o melhor, hein? É. Vamos despedir do pessoal Beijo para aqui. vocês, gente. Fiquem com Beijo, Deus, tchau. tá? Tchau. Então, gente, muito obrigado pela sua presença. A gente está agradecendo a todo mundo que esteve aqui.
Já foi 1h10 de live, tempo pra caramba, vocês interagiram, deu pra gente fazer bastante pergunta, foi um bate-papo muito legal. Vim aqui reforçar também a oferta de amor. Doe, gente, a igreja está precisando, se você puder, se tiver com que, por favor, se você tiver oportunidade, se não tiver dificuldade, chama alguém para te ajudar. Pode chamar no WhatsApp os adolescentes, que eu tenho certeza que eles vão estar dispostos a te ajudar. Eu vou estar aqui se alguém se alguém tiver, eu acho que estava sem som, não tá mais não. Se alguém tiver se alguém tiver se alguém tiver alguma dúvida sobre como usar o QR Code ou como realizar a doação no site, pode me chamar aqui pode me chamar no WhatsApp, chama a equipe, chama todo mundo que eles vão estar dispostos a poder te explicar. Acesse aqui, ó, o link da carrinho de compras é aqui no site. Segue a gente lá no Instagram da @ibeconforto e aqui no Facebook, é porque essa aqui é a live aconteceria no YouTube. E segue no YouTube, porque no YouTube a gente consegue fazer mais conteúdo para vocês também. Os cultos vão acontecer no domingo. No domingo de manhã a gente vai ter live de EBD, a live da EBD. Dessa vez vai acontecer uma live. Acho que quem vai fazer é o pastor Eloy. Amanhã, final da tarde, nós temos a Keila, que vai apresentar mais uma distração, mais uma brincadeira para você, pai, fazer com sua filha. Então, não perde. E à noite, a nossa clássica live de música. Então não perde, que o David vai estar lá preparando a live para você. Caso aconteça algum imprevisto, a gente vai estar avisando com antecedentes nas redes sociais. Então acompanha, fica por dentro, compartilha essa live porque ela fica gravada. Então, como tá tudo certinho, compartilha para os amigos para todo mundo ver depois, porque foi um bate-papo muito legal e muito importante. E eu fico aqui, gente. Tchau, até semana que vem com o especial de Dia das Mães. Tchau, gente!